Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas 43 e 44 sobre o assunto de funções. Função quadrática trataremos hoje na continuação. Os objetivos da nossa aula é resolver os problemas que envolvam os cálculos de valores mínimos ou máximos de uma função quadrática. Na aula anterior vimos que para você encontrar o discriminante, chamado de delta, você faz b ao quadrado menos 4ac. O gráfico de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau, é uma parábola. Vimos ainda que o gráfico intercepta o eixo x nas ordenadas, ou seja, no ponto 0 e c. E ainda por último nós vimos o vértice. O vértice fica exatamente em x vértices, que é menos b sobre 2a, e y vértice, que é menos delta sobre 4a. Se você não quiser calcular o menos delta sobre 4a, lembre-se sempre, menos b sobre 2a, substituído o x vértice na nossa função, nós encontramos o nosso y vértice. É uma dica aí muito valiosa para esses tempos de prova, né? Aulas 43 e 44, função quadrática. Então nós vamos ver aqui hoje o seguinte. O que nós temos aqui? Quando a maior que zero, parábola para cima. Quando a menor que zero, parábola para baixo. Tá certo? Então a concavidade da parábola é para cima quando a maior que zero e é para baixo quando a menor que zero. Tá? Então e temos o seguinte. Discriminante, a gente já falou que é b ao quadrado menos 4ac. E falamos ainda o seguinte, que nós temos o x vértice e o y vértice. O x vértice é menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Vamos ao nosso primeiro exercício. Sendo 2x menos 10 e v 3x mais 21, em que x é uma variável real, obtenha o valor de x para qual produto de u por v é mínimo. Opa! Como assim, professor? Produto de e por v. O que é produto? É a multiplicação, a qual a multiplicação de u por v é mínimo. Então ele quer saber o valor mínimo da multiplicação de u por v. Então, fazendo u vezes v, ou seja, 2x menos 10 multiplicado por 3x mais 21, 2x vezes 3, 6, x ao quadrado, 2x vezes mais 21, e 10 vezes 3x, tá certo? Então a gente vai fazer essa multiplicação aqui. E, por último, nós vamos ter menos 10 vezes 21. Então, menos 10 vezes 21, nós temos aqui, ó, 210. 2x vezes 21 vai dar 42. 10 vezes 3 vai dar 30. Então, 42 menos 30, ó, porque o 10 é negativo, vai dar 12x. Então, tem essa equação aqui. Qual é a nossa função? Qual é a nossa equação que ficou, professor? 6x ao quadrado mais 12x menos 210. E como que eu acho o valor mínimo ou esse valor máximo, como ele quer saber? Como é positivo, a gente vai saber que o valor mínimo é é o valor que vai na concavidade voltada para cima. Ó. Como A é positivo, o valor mínimo vai ser aqui embaixo. E quem é esse valor mínimo? É o delta, certo? É o delta. Então você calcula o x, o professor já disse isso, você calcula o x vértice e encontra o y vértice substituindo a nossa função. Olha lá. Para mim calcular o x vértice é só fazer o quê? Menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é o 12. Então eu tenho ax ao quadrado, b de x mais c. Então 12 menos b, ou seja, então fica menos 12, sobre 2 que multiplicar. Quem é o a? O a é o 6. Então menos 12 dividido por 2 vezes 6. Então que vai dar 12 também, né? 12 dividido para 12, 1. Negativo. Pegando esse 1 negativo, substituindo aqui, ó, na nossa função, nós temos o quê? 6 que multiplica 1 ao quadrado, que é 1, então 6 aqui. 12 que multiplica isto, menos 1, certo? E aí, então, você pode substituir aqui, você vai encontrar o valor y. Então, qual o valor de x para que o y seja mínimo? Essa foi a pergunta aqui, ó. Qual o valor de x para que o produto de u por v seja mínimo? Então, o valor de x vai ser menos 1.
ok? O valor de x vai ser exatamente o valor menos 1. Letra B. Qual o valor mínimo de U vezes V? Então, o valor mínimo de U vezes V é o seguinte. Como já tem um valor de menos x, nós vamos fazer aquela substituição que o professor falou para você no exercício anterior. Substituindo y no lugar do x, a gente colocando o valor de menos 1, que é o nosso x vértice, nós vamos obter o seguinte, ó, 6 que multiplica menos 1 ao quadrado, 12 que multiplica menos 1, menos 210, certo? Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 6, e aqui eu vou ter menos 12 com 6 ficou menos 6, menos 6 com 210, menos 16. Então, o valor mínimo para y é 216 negativo. Outro modo de se fazer, que é encontrando o delta, igual a gente tinha a explicação do livro, o delta traz o seguinte, ó, você tem o A, o B e o C. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC, que é o nosso discriminante. Então, B ao quadrado vai ser 12 ao quadrado, 144. 4 que multiplica 6, que multiplica o nosso 210. Tá certo? Fazendo essas multiplicações, nós vamos ter o seguinte. Qual que vai ser o valor do delta, então, professor? Esse valor aqui, ó. 144, que multiplica 4 vezes 6 vezes 210. Então, não mexemos ele só para facilitar nossos cálculos. Ó. Então, ficou menos delta sobre 4A. O A é 6, né? 4 vezes 6. Então, vamos ter o quê? 4 vezes 6, 24. Então, vai ter o quê? 144 sobre 24. 4 vezes 6 vezes 10 sobre 24 também. Esse 4 vezes 6 vai ser cortado com 4 vezes 6 dessa segunda fração. E esse 144 vai ser cortado com esse 4 vezes 6 da primeira fração, ou seja, dividindo as frações em duas aqui. Então, eu vou ter menos o valor de 6 mais o 210, porque esses dois cortou com essa fração. Lembrando que aqui eu tenho a soma de números, ou seja, esse denominador, ele tanto serve para o 144 quanto para o 4 vezes 6 vezes 210. Então, esses dois cortam com 4,6. E o 4 vezes 6 aqui de 144 vai ser feita a divisão. 144 por 24 dá 6. E aí, nós temos 6 menos 210, 216. Como tem sinal de negativo, menos 216. Então, essa aqui é uma segunda forma de se fazer. É claro que a primeira forma é muito mais simples. Exercício 2. Uma empresa WQ2 Cosmético vende um determinado produto cujo custo da fabricação de X unidades é dada por 3x ao quadrado mais 232. E o seu valor de venda é expresso por 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto, contudo a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. Opa, lucro máximo. A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQ2 para obtenção do maior lucro é. Então vamos lá, passo a passo aqui, ó. 3x ao quadrado mais 232 é o custo da fabricação. E o valor das unidades é 180x menos 16, o valor de venda de x unidades. Então temos o seguinte. O que é o lucro, professor? O que é o lucro? O lucro é o valor que eu vendo menos o valor de custo da fabricação. Então, o lucro é o valor que eu vendo as peças menos o custo da fabricação. Exemplo, é uma peça de ouro de custo de fabricação R$3.000. Esse é o custo da fabricação. Você pode vendê-la por 9. Então, o que é o lucro? O lucro é esse 9.000 menos esses 3.000, ou seja, o valor final de venda menos o valor de custo. Fazendo essa conta, então, nós temos o quê? 180x menos 116, que é o valor da venda, menos o valor do custo, que é 3x ao quadrado mais 232. Então, eu tenho que o lucro vai ser 3x ao quadrado mais 180 de x menos 348. Então, deixa o professor mostrar uma coisa para você interessante.
Quando o A é negativo, como deu nessa equação nossa, o maior valor, ó, o maior valor vai ser lá em cima, maior valor. Quando A for maior do que X, aqui a gente está falando sobre o valor menor, ou seja, o menor valor. Tá vendo? Ó? Então vamos lá. Então, vamos calcular o x-vértice. O que é o x-vértice? O x-vértice é o ponto onde eu vou obter o maior valor. Ou seja, qual é o x que eu tenho que substituir para obter o maior valor de venda nessa nossa equação. Então, eu tenho o que é o x-vértice? Menos b sobre 2 vezes a. Então, b é 180, então vai ficar menos 180 sobre, dividido por 2 e multiplica a, que é o nosso menos 3. Então, deu 180 por 6, menos com menos é mais, 180 dividido por 6 é 30. Tá? Então, o valor de X, ou seja, eu tenho que vender 30 peças para que meu lucro seja máximo. Não esqueça de fazer as atividades em casa, tarefa mínima e tarefa complementar, aulas 43 e 44. Obrigado e até uma próxima aula.